tem cada vez menos apelo do público. As pessoas se engajam com algo que é de verdade. Um filme que demoraria, às vezes, 1 ano para fazer, iria demorar quase 5. É possível ver uma imperfeição proposital. Na indústria do cinema e da mídia de forma geral, o novo perfeito é ser imperfeito. Calma aí que eu vou te explicar. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando como que o Aranhaverso revolucionou a animação. Isso aí não é uma opinião só minha, isso aí já está estabelecido, todo mundo fala sobre isso. E isso, de certa forma, é chocante e mostra um padrão que tem se repetido. O que acontece? Muito do que o filme faz é fazer com que justamente o filme pareça ser mais imperfeito, pareça ser mais feito à mão, como se alguém tivesse lá colorindo cada frame que você está vendo, como era feito com os quadrinhos. Ah, Pedro, mas como assim? A gente pega, por exemplo, a contagem de frames por segundo. Tradicionalmente, nos filmes, a gente utiliza os 24 frames por segundo. Esse vídeo que você está vendo está sendo passado a 24 frames por segundo. Por que a gente faz isso? Porque 24 frames por segundo é uma quantidade boa para que não pareça que esse vídeo, na verdade, é uma sequência de fotos. Quando você vê essa imagem em 24 frames, ou seja, 24 imagens passando a cada segundo, a imagem fica fluida. Ah, mas então por que não coloca 120 frames? É cada vez mais possível. Muitas câmeras já fazem isso, inclusive celulares. A imagem fica ainda mais suave. Mas se você comparar um vídeo em 24 frames e outro em 120 frames, e você vê em tempo real, você vai perceber que não tem tanta diferença assim. Agora, se você comparar um vídeo de 24 frames com um vídeo de 12 frames, aí essa diferença vai ficar muito evidente. Então, os 24 frames é um tanto que é suficientemente bom para ser uma imagem fluida, sem que você tenha que, como é o caso dos desenhos, pintar tantos frames a mais. Aqui, no caso do vídeo que eu estou gravando, se eu quiser gravar em mais frames, é simplesmente mudar a configuração. Agora, no caso do desenho, os desenhistas iriam ter que fazer o dobro, o triplo, né? Imagina fazer uma animação em 120 frames por segundo. Um filme que demoraria, às vezes, 1 ano para fazer, iria demorar quase 5, porque o trabalho ia ser 5 vezes maior. Então, pensando nisso, as animações tradicionalmente sempre foram em 12 frames por segundo. 12 frames é uma quantidade que a gente via os desenhos mais travadinhos, mas era um tanto que era ok, principalmente para criança. O que acontece? Quando a Pixar veio, ela automatizou de certa forma esse processo, porque na animação em 3D é muito fácil fazer os frames intermediários, o que a gente chama de in-between, ou seja, eu faço os keyframes principais e aí eu deixo que o computador resolva os frames intermediários, ou seja, eu quero fazer um soco, eu vou pegar aqui, fazer um keyframe aqui, fazer um keyframe aqui, e aí eu vou deixar com que o computador interprete esse movimento daqui até aqui. O que acontece é que as animações em 3D, principalmente as da Pixar, ou estilo Pixar que a Pixar criou, se tornaram muito mais realistas, não só por causa disso, mas pela forma de renderização, também fisicamente acurada, e isso se tornou o padrão da indústria. Agora, cada vez mais, as produções estão buscando resgatar isso, e o Aranhaverso foi realmente o filme que marcou essa ruptura. Ao invés do Aranhaverso, por exemplo, ser animado todos os 24 frames, ou seja, ter uma imagem em todos os 24 frames de cada segundo, ele é animado a cada 2 frames, ou seja, tem 2 frames em cada segundo. E isso deixa o filme com um aspecto mais travadinho, mais semelhante àquelas animações que a gente via quando criança. Nesses frames intermediários, eles usaram uma tática que a gente chama de smear, que é uma tática que a gente já vê desde o começo da animação e vê muito nos quadrinhos. Essa técnica, inclusive, continua sendo muito utilizada nos quadrinhos para indicar movimento, porque no quadrinho você tem uma imagem só para ilustrar a cena. Então no quadrinho, para eles indicarem o movimento, eles repetem a imagem. Então no Aranhaverso, a gente vê isso a todo momento. Quando o Homem-Aranha está correndo, por exemplo, quando ele está nesse frame aqui, aparece uma outra mão dele aqui, indicando esse movimento. E isso remete aos quadrinhos e acaba compondo a função do filme. Em muitos frames também é possível ver uma imperfeição proposital. Quando a gente
vê atentamente, por exemplo, o olho do Miles Morales, o contorno dele está deslocado em relação a onde que seria a retina. E isso é proposital. Isso faz com que a coisa pareça ser mais artesanal. E isso chega a ser fascinante. Por que isso é tão fascinante? Porque cada vez mais a tecnologia faz com que fazer coisas que são perfeitas seja mais simples, e deixar as coisas com um leve grau de imperfeição, de estilização, denota automaticamente uma coisa mais humana, uma coisa que foi feita à mão e passa a fazer com que aquilo tenha mais valor. Então isso deve ser uma tônica cada vez maior. A gente vê isso muito também nas redes sociais, postagens que são muito polidas, com texto muito certo ou que respeitam muito o código de ética da empresa, tem cada vez menos apelo do público. As pessoas se engajam com algo que é de verdade e as pessoas associam o que é de verdade à imperfeição, porque é uma característica do ser humano justamente ser imperfeito. Isso faz com que as pessoas se envolvam mais e o envolvimento é justamente o que as pessoas que fazem filme esperam da audiência. E isso também encoraja as pessoas a fazerem as coisas sem se preocupar tanto em polir, mas principalmente em transmitir realmente o sentimento, as ideias. E isso é muito positivo. E vamos ver o que vem pela frente.